Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo derramadas em nossas vidas enquanto ouvimos a sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a parte final, a conclusão da carta, do verso 11 ao verso 18, Gálatas capítulo 6, de 11 a 18, exposição da última parte, da última sessão dessa carta de Paulo aos crentes da Galácia. Gálatas 6, do verso 11 ao verso 18. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, louvamos e bendizemos o seu glorioso nome. E agora, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo, que em nós habita, habilite os nossos corações e mentes para não somente receber, mas acolher e obedecer, Senhor, a tua palavra nesse momento. Que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e disponha, Senhor, as nossas afeições, para que todas elas sejam voltadas para ti nesse momento. E nós possamos com alegria, com temor, com zelo, receber a palavra do Senhor e aplicá-la às nossas vidas para a glória e para o louvor do teu nome, para o nosso bem. É a nossa oração, Pai, no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, imagine um habilidoso artesão que produzia vasos, isso é bem comum, que quando um artesão é famoso e ele já é reconhecido, ele tem a prática de a cada vaso que ele produz, ele coloca geralmente no fundo o selo, a sua marca, o seu nome. Ele tem geralmente uma espécie de carimbo metálico ou de madeira, que ele carimba a peça antes que ela seque, para que a sua marca fique naquela peça. Quando os seus vasos são vendidos, independente para onde são vendidos, se até para fora do seu país, facilmente podem ser identificados, porque a sua identificação, a sua identidade, a sua marca está em cada um dos seus vasos. O selo era a marca daquele artesão. E, de fato, o artesão, por ser habilidoso, se alegra por ver as suas peças, os seus vasos, sendo reconhecidos mundialmente, sendo reconhecidos em todos os lugares, e lá está a sua marca. Assim também, o apóstolo Paulo, ele fala da sua vida cristã e do seu ministério apostólico como tendo uma marca. Como artesão, Paulo agora quer mostrar qual é o seu selo. O selo de Paulo era a cruz de Cristo, na qual ele se gloriava.
Ele escreve, e ele diz aqui, escrever com letras grandes, para enfatizar que a sua glória não estava nas obras humanas, nem no reconhecimento de homens, mas no sacrifício, na obra redentora de Cristo Jesus. Lembremos de qual é a luta de Paulo, qual era a luta de Paulo na igreja da Galácia. Na carta aos Gálatas, desde o primeiro capítulo, Paulo vem lutando com uma série de falsos ensinos e falsos profetas que haviam infiltrado dentro da igreja, distorcendo o evangelho da graça, mostrando ou tentando ensinar aos crentes gálatas que eles deveriam se circuncidar para que a salvação fosse então afirmada e confirmada sobre eles. Paulo então escreve a carta para combater isso e para enfatizar a suficiência de Cristo Jesus e da sua obra na nossa redenção. Paulo quer resgatar para os Gálatas a verdade do evangelho da cruz. Era isso que Paulo buscava, e somente o evangelho da cruz, sem adições, sem nenhuma outra coisa, sem nenhuma outra marca. Os temas centrais tratados por Paulo desde o início são a suficiência de Cristo para a salvação. Cristo é único Salvador e suficiente para a nossa salvação. Em segundo lugar, a liberdade que a obra redentora de Cristo trouxe sobre os seus eleitos, e Paulo enfatiza isso muito, especialmente mostrando que quando eles se submetiam novamente às leis, especialmente à lei cerimonial, eles estavam ignorando a liberdade que haviam recebido da obra redentora de Cristo Jesus. E por fim, Paulo pretendia especialmente mostrar a fragilidade e a futilidade, a inutilidade de se crer que obras da lei podiam salvar ou podiam dar algum benefício para a salvação dos crentes. Aqui é a conclusão da carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo faz um destaque nessa conclusão e eu gostaria que nós olhássemos, em primeiro lugar, para como Paulo conclui a carta e, em segundo, por que Paulo faz esse destaque ao dizer que ele escreve com letras grandes, com letras garrafais para os irmãos da Galácia. Sim, são os versos finais, de 11 a 18, os versos finais que Paulo diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Habitualmente, Paulo escrevia as suas cartas através de um escriba. Ele sempre utilizava de um dos seus companheiros, de um dos seus irmãos, que andavam com ele na missão, para escrever as suas cartas. Ele ditava e a pessoa escrevia a carta para ele. A carta de Gálatas tem essa característica, que Paulo, em um certo momento, ele escreve, ele dita até o verso 10, e de repente ele para e diz ao seu escrivão, ao seu escriba, olha, aqui eu quero escrever de próprio punho. Aqui, essa parte eu quero escrever com a minha própria letra, porque eu quero que essa conclusão mostre para eles a importância que eu quero dar ao ensino que eu estou passando através dessa carta. Sim, agora Paulo toma a caneta para enfatizar pessoalmente o encerramento que ele queria dar àquela mensagem, não somente com a força das suas palavras, mas com a sua marca na carta, com a sua autenticação naquela carta, mostrando para os irmãos que ali era a própria letra dele. Por quê? Por que Paulo faz isso? Por causa da importância que ele gostaria de dar ao dizer aos irmãos aquelas palavras, essas últimas palavras. Por causa da ênfase que ele queria dar ao ensino que ele queria concluir nessa carta. Mas Paulo não somente escreve a conclusão, ele escreve a conclusão com letras grandes. E isso faz diferença aqui. Não é somente tomar a caneta e escrever uma conclusão a próprio punho, mas escrever uma conclusão com letras maiores do que as que estavam sendo escritas inicialmente. Então a carta do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, verso 10, a letra tinha um tamanho, e agora essas últimas palavras, ela tem letras grandes, a carta tem letras grandes, para destacar a verdade e o ensino
que Paulo quer dar a esses irmãos. As letras grandes podem significar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, lembremos que Paulo havia falado com os irmãos gálatas que eles o amavam tanto e que eles fizeram tanto por ele quando ele esteve lá, e mesmo em enfermidade, os irmãos o receberam sem considerar a sua enfermidade, e que se pudessem, eles arrancariam os próprios olhos para dar a Paulo. Isso pode indicar que Paulo estava com um problema muito grave de visão e que ele podia enxergar pouco, e por isso talvez ele tenha escrito a carta com letras grandes. Mas não somente pelo problema, se é de fato esse o caso, o problema de visão que o fez escrever com letras grandes, mas o fato dele escolher, especialmente se ele tivesse dificuldade de fato de visão, de ele escolher ele mesmo escrever com as suas letras, ainda que fosse com dificuldade, dá ainda mais peso a esse final, dá ainda mais peso às palavras de Paulo, porque ele queria mostrar aos irmãos a importância e a urgência de receber aquilo que estava sendo dito naquela carta. Paulo estava mostrando aos irmãos um zelo pastoral, um cuidado amoroso que os verdadeiros pastores devem ter pelas ovelhas de Cristo Jesus. Deus confiou a pastores e presbíteros o pastoreio, o cuidado da igreja do Senhor. Almas preciosas, pelas quais Jesus Cristo deu a vida na cruz. E o apóstolo Paulo entende a importância de cuidar desse povo, de cuidar da igreja de Deus. E por isso ele demonstra esse zelo amoroso, pastoral, por essa igreja na Galácia. Ainda que fosse uma igreja que estava abraçando uma doutrina diferente da que ele havia ensinado. Uma igreja que precisava receber uma repreensão dura. Mas Paulo mostra zelo, amor e cuidado para com essa igreja. O texto final, esse trecho do verso 11 ao 18, Paulo espera especialmente tratar de três coisas. A primeira é reforçar a inutilidade do legalismo. As obras feitas pela confiança em si mesmo não têm valor algum. Essa é a primeira coisa que Paulo quer enfatizar e é um ensino que ele vem dando em toda a carta desde o início. Em segundo lugar, Paulo quer destacar a centralidade da cruz de Cristo na vida cristã. E por isso ele diz, eu, como apóstolo, me glorio na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é central no ensino e na vida de Paulo. E terceiro, Paulo procura demonstrar a supremacia da graça e as marcas dela na vida do crente. Como a vida no Espírito, como a vida na graça deve ser conduzida, deve ser movida. E a vida no Espírito, ela é guiada pelo Espírito, não pela força humana, não pelo poder dos homens, não pela capacidade ou esforço dos crentes, mas pela graça do Espírito somente. Olhemos então para a carta e vejamos o que Paulo ensina aqui para os crentes gálatas. Lembremos mais uma vez, Paulo está escrevendo com letras grandes. E talvez você não possa ler agora a carta como os primeiros leitores leram, mas você pode pelo menos imaginar as palavras de Paulo agora em letras maiores. Se você tiver uma lupa no seu celular, talvez fosse até bom você colocá-la agora e tentar aumentar as letras, para você ter ideia do quão importantes são as palavras do apóstolo Paulo agora para os crentes. Ele quer dar ênfase, ele quer ensinar aos crentes a importância da mensagem, ou reforçar aos crentes a importância da mensagem que ele estava trazendo. E a primeira é a futilidade da religiosidade externa, a futilidade das obras na carne, somente do esforço humano sem a confiança na graça divina. E ele escreve assim no verso 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que Paulo está ensinando aqui?
é inútil ter apenas uma marca na carne, se a cruz não tiver feito uma marca no seu coração. E assim, talvez nós possamos pensar da mesma forma que a circuncisão era o sacramento de inserção no Antigo Testamento, era por meio da circuncisão que uma família entrava na aliança. Quando Deus fazia aliança com a família, todos os crentes que nasciam de Israel, que eram da aliança, o povo da aliança, os homens tinham que ser circuncidados como sinal de que aquela família era parte da aliança. E no Novo Testamento, o batismo é o sacramento pelo qual nós somos inseridos no povo da aliança. E assim, talvez, aqui pudéssemos dizer, não adianta você ter sido batizado, quer seja na infância, quer seja na idade adulta, não adianta você ter recebido o sinal e selo da promessa se você não os recebeu internamente. E aqui, especialmente, aqueles líderes estavam exigindo a circuncisão por razões convenientes. Paulo deixa muito claro que era hipocrisia e vanglória que motivava as ações daqueles homens. Veja o que ele diz: os que querem ostentar-se na carne, ou seja, eles queriam dizer, eu e a minha família temos o sinal. Vocês são crentes? Vocês não são circuncidados? Não, nós somos. Certamente era uma forma de ostentar entre os irmãos. Olha, além de crermos em Jesus, toda a minha família, todos os homens da minha casa são circuncidados. Eles faziam por ostentação. E assim nós lembramos as palavras de Jesus aos escribas e fariseus dos evangelhos, quando eles iam para praças públicas e oravam nas esquinas com o fim de serem notados pelos homens, ou que davam esmolas na sexta-feira, também com o fim de serem notados pelos homens. E o Senhor Jesus mesmo disse que eles já haviam recebido o galardão que eles esperavam, que é a glória dos homens. Porque se é isso que vocês esperam, é isso que vocês receberão, e somente isso das obras que são feitas fora da graça, fora da confiança em Deus. Por isso eles queriam ostentar, mas além de ostentar, além da hipocrisia, de ostentar na carne uma marca que não havia no coração, certamente, eles exigiam que os crentes circuncidassem, eles constrangiam outros crentes a circuncidarem, e aqui Paulo diz que a razão é para que eles não fossem perseguidos por causa da mensagem da cruz, por causa da cruz de Cristo. Não, se algum judeu vier contra vocês, vocês podem dizer, não, eu sou circuncidado. Certamente era só um meio, o que eles estavam ensinando para os crentes era um meio de se preservar da perseguição. Isso é tolice. Porque o próprio Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos ensinou que o padecer por Cristo é um grande privilégio. E eu amo o título que a Sociedade Bíblica deu para esse trecho de Colossenses, que diz assim, o padecer por Cristo é privilégio glorioso. E de fato é. E Paulo ensinava isso, que o padecer por causa da cruz, o padecer por causa do Evangelho era um privilégio. E os crentes gálatas estavam sendo ensinados a se circuncidarem para evitar perseguição, para evitar o padecimento, evitar o sofrimento por causa da cruz. Paulo, então, denuncia tanto a hipocrisia dos judaizantes, que marcavam a sua carne para poder se vangloriar de que eram circuncidados, mas também condenavam a prática desses homens de tentar forçar os crentes gálatas a se circuncidarem, simplesmente para exibirem uma certa superioridade religiosa diante dos homens. Aí Paulo condena a hipocrisia deles dizendo, vejam, verso 13, nem eles mesmos que foram circuncidados conseguem guardar a lei.
Como é que eles exigem de vocês que vocês guardem a lei, se nem eles mesmos que foram circuncidados, que se deixam circuncidar, conseguem guardar a lei? Na verdade, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gloriar da vossa carne, dizendo, olha, aquele ali foi circuncidado porque eu o convenci a praticar a circuncisão. Era vanglória e hipocrisia somente. Talvez nós possamos pensar, que terríveis, graças a Deus que nós não somos assim. Irmãos, mas nós também podemos ser movidos em práticas religiosas, em práticas cristãs, meramente por vanglória e hipocrisia. Nós podemos mostrar uma religiosidade externa que, na verdade, não corresponde com o nosso coração. Um coração cheio de maldade, de malícia, de pecados, mas que exteriormente aparenta uma vida cristã piedosa. A piedade, infelizmente, pode ser imitada. A espiritualidade, infelizmente, pode ser imitada. E pessoas ímpias imitam espiritualidade cristã. E é triste quando nós nos deixamos levar pelo nosso coração a tal ponto de começarmos a imitar uma vida piedosa que nós não temos. Ou a querer demonstrar para os outros uma espiritualidade, uma vida cristã que nós não temos. A vida cristã, ela é marcada especialmente pela transformação no coração e pela integridade na intimidade. É na minha vida a sós com Deus que eu sei quem eu sou. É na minha vida a sós com o meu Deus que de fato eu sei quem eu sou. Não é aquilo que eu pretendo mostrar para vocês se não é verdadeiro. É pura mentira, hipocrisia e busca a glória dos homens somente, não a glória de Deus. Paulo, então, busca exortar aos crentes gálatas a que tomassem cuidado com isso. O objetivo desses homens não era a obediência a Deus, não era o temor do Senhor que movia esses homens a tais práticas, mas é que eles pudessem fugir da perseguição de outros judeus e serem glorificados pelos homens, pelos outros judeus. Eles mesmos falhavam em cumprir a lei. Eles mesmos provaram a sua incoerência, esperando que os outros fizessem algo que eles não podiam. Aqui, meus irmãos, nós precisamos atentar para o que está sendo evidenciado. A doutrina que está sendo evidenciada aqui é a santificação, mas uma santificação do coração. Não somente uma santificação externa, que é apenas uma mudança de hábitos. Mudanças de hábitos, mudanças para hábitos melhores, até os ímpios podem fazer. O AA, a Associação dos Alcoólicos Anônimos, tem conseguido ajudar alcoólatras a mudar de hábitos sem eles terem tido uma regeneração, uma nova vida. A reformatórios conseguem conduzir meninos, adolescentes, a uma vida mais correta, sem que eles tenham se convertido ou sido regenerados. Mudança de comportamento não é santidade. Mudança de comportamento simplesmente, pura e simples, não é santificação. A mudança de comportamento que representa a santidade é aquela que ocorreu por causa de uma mudança primariamente no coração, na alma. Quando o meu coração é transformado, as minhas ações são modificadas. Mas não simplesmente uma mudança de hábito, não simplesmente um melhoramento moral, não simplesmente uma mudança de ética, mas uma transformação do íntimo, uma transformação no coração. A transformação do homem interior é uma obra exclusiva de Deus, não de homem. É Deus que transforma o homem, é Deus que transforma o nosso íntimo. Não são as marcas externas, mas a marca interna, a marca da cruz na alma, que muda de fato o nosso ser.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Ele está falando da fragilidade da nossa carne. E ainda que o nosso corpo se degenere, se enfraqueça, ainda que a idade venha tirando do nosso corpo o nosso vigor, essa transformação real que o Espírito faz no coração vai tornando o homem interior cada vez mais forte na presença do Senhor. Por isso você pode encontrar um crente velhinho e debilitado por fora, mas se ele é verdadeiramente crente, se ele é genuinamente transformado pelo Senhor, ele é um super-homem por dentro. Ele é um homem fortalecido na fé por dentro, porque o Espírito Santo o fortaleceu, o Espírito Santo o transformou. Já contei aqui aos irmãos da experiência de um pastor que escreveu um livro chamado Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, acho que Josh McDowell. E ele conta a experiência de visitar uma senhora da sua igreja, que ela serviu fielmente ao Senhor naquela igreja por muitos anos, mas ela já estava muito velha, muito idosa, fraca, e para piorar, ela começou a sofrer de demência, e ela começou a esquecer as coisas. Mas toda vez que ele visitava, e ele a visitava diariamente, porque ela morava perto da igreja, perto do gabinete pastoral, ele a visitava diariamente, e cada vez que ele visitava, ela recitava para ele as palavras de Paulo. Eu sei, porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele diz que o coração dele foi pesando e entristecendo à medida que cada dia ele voltava para visitá-la e ela esquecia partes do versículo. E cada dia ela falava menos partes do versículo, ela falava o versículo faltando partes, mas ela demonstrava uma firmeza tão grande, o seu corpo tão fraco, seu corpo tão debilitado, mas a sua fé tão grande. E no dia que ela morreu, foi numa das visitas dele, ele estava presente no dia que ela faleceu. E ele diz que a coisa mais marcante na vida daquela mulher, para ele, foi que as últimas palavras, ela esqueceu de tudo, mas as últimas palavras que ela disse antes de morrer foi: Ele é poderoso. Ela não se esqueceu de quem era o seu Senhor. A verdadeira transformação do coração fortalece o homem interior, fortalece a nossa vida no íntimo. E não há necessidade de nenhuma demonstração externa para que os homens percebam que nós somos crentes. É claro que é importante o testemunho cristão. Eu tenho que zelar por isso, preocupar com o que os outros estão lendo de mim. Mas eu não posso viver a minha vida para causar uma impressão boa nos outros. Somente para isso, uma vida que não é correspondente com uma transformação genuína no íntimo. O meu coração tem que ter sido transformado por Deus, para que a mudança externa seja real e possa de fato dar testemunho do Evangelho, como diz o texto da palavra do Senhor, ornar a doutrina do Evangelho. Ornar a doutrina do Evangelho. Assim, meus irmãos, nós somos chamados a uma postura prática em relação a essa primeira verdade. Se aprendemos que é inútil todo legalismo ou toda prática externa sem uma transformação interna, nós temos que ser zelosos, cuidadosos com o nosso coração e com o nosso interior. Não permita que práticas externas ou rituais substituam o verdadeiro evangelho e a verdadeira vida no Espírito na sua vida cristã. Não seja só um religioso que demonstra uma vida religiosa externa sem ter a graça transformadora do Espírito no coração.
Busque e peça e clame que Deus transforme o seu interior e que as suas práticas e que os seus atos sejam uma resposta da transformação que o Espírito fez no seu íntimo. Porque é inútil uma vida só de práticas legalistas que não são fundamentadas numa verdadeira transformação de vida. Em segundo lugar, Paulo dá a segunda mensagem para os crentes gálatas. Estão nos versos 14 e 15. Está nos versos 14 e 15. E aqui Paulo destaca a centralidade e a glória da cruz de Cristo. Versos 14 e 15 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo adota a postura de nenhuma glória humana associada ao Evangelho. Paulo rejeita qualquer tipo de glória pessoal, qualquer tipo de vanglória, ou qualquer tipo de glória atribuída pelos homens. Ele diz: quanto a mim, longe esteja de mim gloriar-me em outra coisa, senão na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Ele se gloriava apenas na cruz. A cruz, aqui é símbolo da redenção e do amor de Deus para com os pecadores. Paulo não estava falando que gloriava-se no objeto em si, mas no que ele representava, no que ela representava. A cruz representa para nós, os cristãos, a obra perfeita de Cristo Jesus em favor de pecadores imperfeitos. A boa nova do Evangelho, de que Deus perdoa pecadores através do seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz que ele não se gloria em mais nada a não ser na gloriosa obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A obra da cruz transformou a relação de Paulo com Deus. Paulo, que antes era inimigo da cruz de Cristo, que antes era perseguidor da igreja, teve encontro no caminho de Damasco com o seu Salvador, Jesus Cristo, e foi transformado. A sua relação com Deus foi transformada e a sua relação com o mundo foi também transformada. Tanto que Paulo diz que agora, por causa da obra de Cristo na cruz, o mundo foi crucificado para ele e ele foi crucificado para o mundo. O que ele quer dizer com isso? Eu morri para as coisas do mundo. Eu morri para as concupiscências da carne, dos olhos, para a soberba da vida. Eu morri para o mundo mau. Eu morri e o mundo também morreu para mim. Cristo agora é a minha vida. E de fato Cristo se tornou o centro da vida de Paulo, ao ponto dele dizer: olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu viver, Cristo é glorificado. Se eu morrer, além de Cristo ser glorificado, eu ainda tenho lucro, porque eu estarei na presença do meu Senhor. Eu estarei na glória com o meu Senhor. Paulo mostra o quanto a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho, era central para ele. Mas aqui ele não quer mostrar que é central somente para ele, mas para a vida de todo crente. A mensagem da cruz, o Evangelho, é o centro da nossa fé. Nós estamos querendo, na verdade, um Evangelho sem cruz. O Evangelho que busca a glória dos homens
É um evangelho sem cruz. Para os judeus, a cruz era uma vergonha. Para os gentios, a cruz era uma loucura. Mas Paulo diz que o que era loucura para os judeus, para os gentios, e o que era vergonha para os judeus, para ele era glória. Ele se gloriava na mensagem da cruz. Ele se gloriava na obra de Cristo Jesus. E aí, no verso 15, ele diz que se a cruz é de fato o centro, nada mais importa. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Porque o que vale de fato é a nova vida, é o ser nova criatura, mediante a obra de Cristo Jesus na cruz. Nem a circuncisão, nem a ausência dela tem valor diante de Deus. O essencial é ser nova criatura. O que ele está falando é da regeneração espiritual pela graça de Deus. A doutrina em foco aqui do que o apóstolo Paulo coloca em destaque aqui, em ênfase, é a regeneração. Que também, assim como a santificação interior, a regeneração que é anterior à santificação é exclusiva do Espírito Santo. Obra exclusiva do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus teve aquela conversa marcante com Nicodemos, no capítulo 3 de João, Nicodemos apresenta-se diante do Senhor, e o Senhor Jesus, considerando que Nicodemos era um homem justo, religioso, ele tinha uma piedade pública, uma moral pública invejável, tanto que naquela época, como já é do conhecimento dos irmãos, havia um ditado que se somente dois homens pudessem entrar nos céus, um seria um escriba e o outro um fariseu. E Nicodemos era um fariseu, ele tinha uma moral pública impecável, uma vida pública desejável. No entanto, o Senhor Jesus disse para ele: importa-te nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não herdará o reino dos céus. Ou seja, se você não for regenerado pelo Espírito Santo, se o seu espírito morto, se o seu velho homem não for crucificado e Deus fazer viver um novo homem, um novo ser em você, você não entrará no reino dos céus. Jesus, então, para mostrar claramente que a obra da regeneração é completa e exclusiva do Espírito Santo, ele usa a ilustração do vento. Ele diz: o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito do Senhor, soprando no coração do homem. Não sabemos como ele faz essa obra gloriosa e misteriosa no coração de pecadores, mas ele regenera corações mortos em seus delitos e pecados. Sim, foi isso que Paulo diz em Efésios 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos regenerou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele ressuscitou o seu coração, estando o seu coração morto em delito e pecado. Assim, meus irmãos, aprendendo que a cruz de Cristo, e somente a cruz de Cristo, deve ser central na nossa fé, e a nossa glória deve ser gloriar-se na cruz de Cristo, na obra de Cristo Jesus. Assim nós somos chamados também a uma postura. A nossa confiança deve estar totalmente na obra de Cristo e em sua justiça executada na cruz. Não podemos cair no engano de que os nossos esforços humanos podem fazer alguma coisa para nos aproximar de Deus. Se nós somos chamados para nos esforçar, e há mandamentos para que nós nos esforcemos. As Escrituras nos ordenam que nós devemos viver a vida cristã de modo santo e diligente.
Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Busquem o desenvolvimento da vossa salvação. Isso é claro e evidente nas Escrituras. Mas esse mandamento é dado para quem já foi dada também a graça da regeneração. Deus te deu, em primeiro lugar, a regeneração. E agora Ele pode te ordenar que você viva de modo santo para a glória dele. Ainda que você tenha luta com o velho homem, mas você também foi criado segundo Deus, um novo homem. Uma nova criação foi feita, segundo Deus, para crer em Cristo e para viver debaixo dos mandamentos de Cristo Jesus. E esse novo homem, esse novo ser, deve combater o velho homem, deve lutar, militar contra o pecado no seu coração, combatê-lo e vencê-lo pela graça do Senhor. Sua confiança não pode estar, ainda que Deus exija ou te chame a viver, a agir em resposta à graça que Ele já te concedeu, mas a sua confiança não pode estar na sua própria força. Jeremias, capítulo 17, nós somos lembrados muito claramente no verso 1. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço que faz da sua força o seu próprio braço, que coloca em si a confiança. O texto de Jeremias não está dizendo que é maldito o homem que confia no outro. Não é isso. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia nos seus esforços. Maldito o homem que confia na sua própria capacidade. É uma mensagem completamente contrária a essa teologia coach que vem ensinando os crentes a confiar em si mesmo, confie na sua força interior, enquanto a Bíblia diz, maldito é aquele que confia em si mesmo, confie em Cristo. Por isso, não confie em si mesmo, não confie no seu coração, não confie nos seus esforços, confie naquele que pode te dar força, naquele que pode transformar o seu coração, naquele que pode te dar vida e vida em abundância, que é Jesus Cristo, mediante o seu Espírito que habita em nós. Além disso, a quem você tem atribuído a glória da sua salvação? O apóstolo Paulo diz que ele se gloriava na cruz de Cristo Jesus. Sua glória está na obra de Cristo? Na obra que Cristo fez por você? Ou que no que você pretensamente acha que pode fazer por Cristo? Infelizmente, muitas vezes nós achamos que podemos fazer algo por Cristo. Nós podemos fazer algo por Deus, para Deus. E nós podemos cair no erro de achar que Deus nos aprova ou que Deus nos ama mais porque nós somos bons meninos, porque nós fazemos boas coisas, porque nós servimos a Deus na igreja, porque nós temos um ministério. Não, Deus não nos ama por isso. Na verdade, nós só temos essas coisas porque Deus nos amou antes. A Bíblia dá provas de que Deus nos amou antes mesmo de nós sequer desejássemos a Ele. Quando Paulo, em Romanos, no capítulo 5, verso 8, nos diz que nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, não pensemos que qualquer coisa que nós temos feito, qualquer avanço que nós temos tido, qualquer crescimento que nós alcancemos na vida cristã, que seja resultado de nosso próprio esforço. Mas a glória deve ser toda atribuída a Cristo Jesus. Foi Ele, foi a sua obra que nos colocou onde nós estamos. Foi a sua vida que nos deu a vida que hoje temos. Foi a sua morte que matou o velho homem, que militava contra Deus, que é rebelde contra Deus. Foi a sua morte que nos livrou do pecado
e do inferno. Por isso a Ele seja toda a glória, todo o louvor. A Cristo seja toda a glória. É a obra da cruz que nos salvou do nosso pecado. E aí Paulo diz que o ser nova criatura é que de fato importa na vida do crente. Não é o quanto você está produzindo, não é as marcas que você possa exibir a sua piedade publicamente, mas é o ser nova criação. Se você foi transformado por Cristo, você é nova criação, você é nova criatura. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem qualquer valor se você não é nova criação. Sequer o seu batismo tem valor se você não é nova criação. O batismo representa externamente uma graça que deve ser recebida internamente. E nada tem valor se você de fato não é nova criação em Cristo Jesus. A terceira coisa que Paulo faz é mostrar as marcas e a supremacia da graça de Jesus Cristo em sua vida. Para que nós, como crentes, os crentes gálatas, também percebessem a supremacia da graça em suas vidas e a marca que era realmente necessária na vida de um crente. Versos 16 a 18, ele diz: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O que Paulo está enfatizando aqui? Paulo pronuncia uma bênção sobre os crentes verdadeiros. Ele diz: todos aqueles que andam segundo esta regra, ou seja, que andam nessa nova vida, que são nova criação, todos esses que são nova criação, sejam sobre eles graça e misericórdia. Paz e misericórdia sejam sobre esses e sobre o Israel de Deus, sobre a igreja do Senhor. Ele pronuncia essa bênção sobre o povo. Ele pronuncia essa bênção sobre os crentes. Aqueles que vivem de acordo com a verdade de ser nova criatura. E ser nova criatura é essencial, segundo o que Paulo coloca aqui. E ele diz que esses experimentarão paz e misericórdia da parte de Deus. Bênçãos espirituais que excedem qualquer conquista humana. Não há bênção maior que o crente possa receber do que ter paz com Deus. Nós que antes éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, pela obra de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Além de termos a paz com Deus, quando nós recebemos a graça salvadora, nós recebemos também a paz de Deus. É uma paz tanto objetiva quanto subjetiva. Objetiva porque ela é o fim da guerra entre nós e Deus. Colocou fim naquela guerra, fim na inimizade entre nós e o nosso Deus. Esse é o aspecto objetivo da paz. Mas também inunda o nosso coração de paz, daquela segurança de que nós somos guardados em Deus e livres do juízo eterno. Também a misericórdia, que é uma dádiva da bondade de Deus para com pessoas que merecem castigo. A misericórdia é um aspecto do caráter de Deus que faz com que Ele retire de sobre nós o castigo que nós merecíamos. E nós recebemos no lugar uma graça que nós não merecíamos. Ele tira o castigo merecido e dá uma graça imerecida. Paulo menciona aqui, então, por fim, as marcas de Jesus. Ele diz: ninguém me moleste.
Irmãos, não deixe que esses falsos mestres que estão perturbando vocês te perturbem, mas nem a mim. Ninguém me moleste. Não deixe, eu não permito, eu não vou permitir que eles também me molestem. Porque eles haviam falado que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Ele disse, não, ninguém me moleste porque eu tenho as marcas de Cristo. Possivelmente, Paulo estava usando as marcas das cicatrizes que eles tinham no corpo por causa do Evangelho como uma analogia, uma ilustração para falar da marca de Cristo no seu coração também. E uma coisa estava ligada à outra. Essas marcas físicas, e se você olhar em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versos 23 a 27, você vai ver uma descrição de coisas que Paulo passou. Chicotadas, uma série de chicotadas. Ele sofreu muitas vezes por causa do Evangelho. Por isso ele podia dizer, eu tenho no corpo as marcas do Evangelho. As marcas que eu carrego no corpo são por causa de Jesus, por causa da cruz. Mas certamente Paulo estava fazendo menção da marca que havia no seu coração. As marcas no corpo só surgiram porque um dia Cristo havia marcado o seu coração. Ele tinha Cristo marcando a sua vida, o seu coração, a sua fé. E por causa disso, ele era capaz de sofrer qualquer coisa por causa do Evangelho. As marcas de Paulo testificavam duas coisas. Em primeiro lugar, a sua fidelidade para com Cristo e com o Evangelho. Porque ele amava a Cristo, porque o seu coração pertencia a Cristo, ele era fiel a Cristo e ao Evangelho. E por isso ele sofreu perseguição, sofreu afrontas e açoites por causa da sua fidelidade. Mas também demonstravam a sua identificação com Cristo. É claro, ele entendia que o sofrimento de Cristo era único e suficiente para a salvação. Mas ele tinha como prazer, privilégio, o poder sofrer por causa de Cristo. O meu Cristo sofreu por causa da nossa salvação. E eu estou sofrendo por pregar esta salvação. Por isso ele se identificava com o seu Salvador. Era identificação com Cristo. A doutrina em foco aqui, que Paulo procura enfatizar, é a nossa união com Cristo pela fé e a obediência aos mandamentos de Cristo. Paulo diz em Romanos 6 que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ele diz que nós morremos com Cristo e nós também ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. Paulo diz que ele se identifica com Cristo. E aqui, por fim, também precisamos fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós precisamos viver de acordo com essa nova vida que o Senhor infundiu em nosso coração. Essa nova criação que traz paz e que manifesta a misericórdia de Deus em nosso favor, deve nos conduzir a uma fidelidade a Cristo, mesmo em meio das piores dificuldades que nós possamos passar. As marcas de Jesus, às quais Paulo se refere, eram sinais das chicotadas, certamente nas suas costas. Mas as marcas de Jesus em nossa vida podem não ser físicas. Nós devemos estar dispostos a sofrer por causa da nossa fé e por causa do nosso testemunho. A cruz de Cristo, a sua obra, o Evangelho e a nova vida decorrente dessa obra
deve ser o centro da nossa fé e a marca do nosso coração. Lembra do artesão do início do sermão? Agora imagine que esse habilidoso artesão tenha os seus vasos falsificados. Vasos falsificados, certamente usando um material inferior para vender mais barato, e também, além do material ruim, uma imitação barata da sua marca, para dizer que aquele produto era de fato um produto daquele artesão. Podemos falsificar o evangelho? Podemos. O que os judaizantes estavam fazendo dentro da igreja da Galácia era falsificar o evangelho. Não era o evangelho de Cristo. Tinha aparência de evangelho, mas não era de evangelho. Não era o evangelho. Tinha a marca, mas não era a marca de Cristo. Não era a marca da cruz. A marca era só uma marca na carne. Só circuncisão. Nada mais. Nós corremos o risco de falsear o evangelho também. Vivendo uma vida que parece vida cristã, mas não é de fato. Mostrando marcas que parecem ser marcas de Cristo, mas que não são de fato. São apenas ilusão exterior para agradar a homens, para iludir pessoas. Mas se você está vivendo desse modo, você precisa se arrepender. Arrepender da vida falsa, hipócrita que você tem vivido. E voltar-se para Deus, e voltar-se para Cristo e dizer: Senhor, transforma o meu coração, dá-me nova vida, para que eu seja de fato um crente de verdade. Um crente que tem de fato as marcas de Cristo. Agora imagine também que esse artesão seja chamado para validar uma obra sua. E quando ele chega, ele olha, ele avalia o vaso, ele olha a sua marca e ele diz: esse é meu. Porque o material é o que eu usei e a marca é a marca do meu carimbo, é a minha marca. Esse é autêntico. Mas esse mesmo artesão também é capaz de identificar um vaso que foi falsificado. Ou talvez um profundo conhecedor da sua obra seja capaz de fazer uma avaliação igual e dizer: essa obra não é desse artesão, porque a obra desse artesão tem essas e essas e essas características. Irmãos, lembremos que o artesão, aquele que Paulo diz que nós somos, do qual nós somos feitura, é o artesão que vai conferir no final que tipo de vasos nós somos. E se a marca que nós temos é de fato a marca dele. E será triste se alguns chegarem diante dele naquele dia e disser, como disseram no capítulo 7 de Mateus: Senhor, mas em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, curamos enfermos. E terá que tristemente ouvir do Senhor: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vocês não têm a minha marca. Mas continuando na história do artesão, se uma indústria gostar da obra daquele artesão e ela procurar e disser: nós podemos negociar, nós vamos reproduzir suas obras usando o mesmo material que você, só que em larga escala, e nós vamos comercializar suas obras, aí nós fazemos questão que as suas obras sejam assinadas por ti, que elas tenham a sua marca original. A nossa indústria vai comercializar, mas nós vamos comercializar dizendo que ela é obra sua. É possível? Sim, claro. E no final, esse artesão, se houver essa negociação, esse artesão vai levar toda a fama pelas reproduções, porque a sua marca está lá e as reproduções são de grande qualidade, mas ele também vai receber os dividendos, vai receber a glória pela sua obra. Assim é a obra
de Cristo em nossa vida. Há falseadores do Evangelho, mas nós somos chamados para ser verdadeiros imitadores de Cristo. Os verdadeiros imitadores trazem em si as marcas genuínas do Evangelho. Os verdadeiros imitadores trazem em si a marca da cruz. Nós não somos Cristo. E nós estamos longe de ser iguais a Ele. Mas nós podemos imitá-lo. E nós podemos gloriar na obra dele em nossas vidas. E dizer, eu tenho em mim as marcas de Cristo. Eu tenho em mim a marca de Cristo e eu me glorio na cruz. Porque Cristo me salvou e Cristo me marcou para a glória eterna. Em resumo, irmãos, o que vocês precisam sair daqui lembrando firmemente da carta de Gálatas o Evangelho da cruz é suficiente para a nossa salvação. Esqueçamos de tudo que nós tentamos fazer por nós mesmos. O Evangelho de Cristo é suficiente para a nossa redenção. Segundo lugar, religiosidade pura, externa, é inútil. Não sejamos apenas falsos religiosos. Sejamos verdadeiros crentes, que são de fato transformados pela graça de Cristo. Em terceiro lugar, o que de fato conta é a nossa nova vida, é ser nova criatura. Se você não é nova criatura, você nem vai entrar no reino dos céus. Só as novas criaturas, só a nova criação entrará para sempre na presença de Deus. Por isso é o que você deve mais contar, é o que deve ser mais precioso para você, é o ser nova criatura em Cristo Jesus. Em quarto lugar, lembre que os verdadeiros crentes devem trazer sobre si o selo de Deus, a marca de Deus. E o selo é descrito por Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Espírito Santo da promessa é o selo que te torna conhecido por Deus como dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Por isso, você precisa se avaliar hoje. Sou de fato um crente? Ou sou apenas um religioso com práticas externas e legalistas? Eu estou de fato em Cristo Jesus? A minha fé está unicamente em Cristo Jesus? Ou eu preciso de arrependimento e conversão? Se você já é crente, nesse momento seja grato a Deus pela obra da cruz de Cristo em sua vida. E também peça a Ele que te dê cada vez mais consciência dessa grande salvação que Ele te deu. Mas se você não é, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você se arrepender, de você entregar-se na presença do Senhor, de você rogar a Deus que por meio de Jesus Cristo, seu Filho, perdoe os seus pecados e transforme a sua vida. Que o Senhor nosso Deus tenha compaixão, misericórdia e amor de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?